Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 12. Amor e justiça, os dois maiores mandamentos. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando mais uma vez a Tua bênção. Te adoramos como único Deus verdadeiro, no céu e na terra. Só o Senhor é Deus. E agora suplicamos em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim, sobre os meus irmãos, ao abrirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amor e justiça, os dois maiores mandamentos. O verso áureo: se alguém disser amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. Isto é verdade. Se você não ama o seu irmão, a quem você vê, como é que você vai amar a Deus a quem não vê? Confiamos que no fim Deus conservará todas as coisas. É verdade que devido aos parâmetros do conflito cósmico, existem muitas injustiças e males que Deus não irá eliminar agora. Mas isso não significa que não possamos ser usados para ajudar a aliviar o sofrimento e o mal que encontramos, pelo menos em algum grau. Na verdade, como cristãos, é o nosso dever fazer exatamente isso: diminuir a dor, ajudar os aflitos. O amor e a justiça andam juntos, mãos dadas, inseparáveis. O Senhor ama a justiça. Se nós amamos a Deus, vamos também amar a justiça. E parte de amar uns aos outros é promover o bem-estar das pessoas ao nosso redor. Quando outras pessoas sofrem com a pobreza, sofrem com a opressão ou algum tipo de injustiça, devemos nos preocupar com isso. Quando alguém é oprimido, não devemos fechar os olhos. Em vez disso, devemos nos perguntar o que podemos fazer de maneira coletiva, individual, para promover o amor, a justiça de Deus e assim refletir em nosso mundo despedaçado o caráter perfeito da justiça e do amor do nosso Senhor Jesus. Queridos, Deus nos chama para amar as pessoas, assim como Ele nos amou e deu a vida por nós. João 3,16 fala do amor que Deus tem por nós. Porque Ele nos amou, Ele deu seu Filho unigênito para morrer por nós. E 1 João 3,16 fala do nosso amor para com o nosso irmão, que deveremos dar também nossa vida pelos nossos irmãos. Porque Deus é amor, então nós, filhos e filhas de Deus, deveremos ser também amor. O centro da nossa religião é o amor a Deus, o amor ao próximo. Que Jesus Cristo derrame esse amor puro e verdadeiro no seu e no meu coração, para que amemos e sejamos amáveis uns com os outros. Aleluia. Na parte de domingo, os dois maiores mandamentos. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, vamos ver os versos 34 a 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois depende toda a lei e os profetas. Segundo o próprio Cristo, o grande primeiro mandamento é: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus então acrescentou: e o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Contudo, esses mandamentos não são independentes, pois Jesus instruiu ainda dizendo: destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esses dois mandamentos são retirados do Antigo Testamento. Como a resposta de Cristo à pergunta do jovem rico está ligada intimamente à resposta que deu para o intérprete da lei em Mateus 22.
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19 e vamos ver o verso 16 a 23. E eis que, se aproximando dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres entrar na vida, guarde os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. A pergunta do jovem rico estava focando a salvação pelas obras. Que bem farei para herdar a vida eterna? Na mente dele, a salvação dependia de fazer coisas. Salvação pelas obras. Então, a resposta de Jesus para o jovem rico foi também no mesmo padrão. Se você crê que a vida eterna depende de você fazer as coisas, então guarde todos os mandamentos. Se você pensa em salvação pelas obras, você está pensando no impossível. Por isso, Jesus falou para o jovem: se no seu entendimento a conquista da vida eterna depende de fazer algumas coisas, então guarde os mandamentos. Você e eu sabemos que é impossível você e eu guardarmos os mandamentos de Deus por nós mesmos. Nós não temos forças dentro de nós para obedecer os 10 mandamentos. Mas, queridos, a salvação não depende da obediência aos mandamentos. A salvação depende de aceitar a Jesus como Salvador. Se você quer fazer algo para herdar a vida eterna, você está tentando o impossível, porque não é o fazer, mas é o aceitar a Jesus como Salvador, assim como o ladrão na cruz. O que ele fez? Ele não obedeceu mandamento nenhum, mas ele está salvo porque ele aceitou a Jesus como seu Salvador. Existe o plano da salvação pela fé, pela graça de Deus, que está centralizado em Jesus, nosso Salvador. E aqueles que tentam obter a vida eterna fazendo coisas, obedecendo a lei de Deus, estão tentando o impossível. Por isso, aquele jovem saiu triste da presença de Jesus, porque ele viu que era impossível para ele fazer aquilo que Jesus estava pedindo, vender todos os seus bens e dar para os pobres. Ele saiu triste. A experiência de Jesus com Zaqueu foi exatamente o contrário. Jesus Cristo foi à casa de Zaqueu, e quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, não entrou somente na casa de Zaqueu, entrou no coração de Zaqueu. E disse: hoje veio salvação a esta casa. E a reação de Zaqueu foi então distribuir os seus bens, devolver aos pobres o que ele tinha roubado. A obediência, a caridade, a benevolência, tudo isto é resultado da salvação. Porque Jesus entrou na vida de Zaqueu, porque ele foi salvo pela graça de Jesus. Ele então foi conduzido às boas ações, à honestidade, à benevolência. Mas a salvação está em Jesus. Os salvos em Jesus Cristo irão obedecer os mandamentos de Deus. Assim como o jovem rico, muitos hoje estão pensando: o que farei para herdar a vida eterna? Não é o fazer, é o aceitar, é o abraçar a Jesus Cristo como Salvador. Mas é só isso? Para ser salvo é aceitar a Jesus Cristo como Salvador. E você estará salvo, confessando a Ele os seus pecados, você estará perdoado. Mas e a obediência aos mandamentos de Deus? Isto virá como resultado do encontro com Jesus Cristo, resultado da salvação em Jesus Cristo. A obediência sempre virá como resultado, como consequência da salvação que Jesus nos deu. Então você e eu teremos poder, o poder do Espírito Santo derramado sobre nós, para vivermos em obediência a Deus. Mas salvos pela graça. Para quê? Para vivermos em obediência ao nosso Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira,
os dois maiores pecados. Segundo Jesus, os dois maiores mandamentos são o amor a Deus e o amor ao próximo. Cumprir esses mandamentos inclui fazer sacrifícios que mostram de forma correta o amor aos outros. Abrindo a palavra de Deus em Salmo 135, versos 13 a 19. Leia comigo. Aqui diz: O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor, casa de Arão, bendizei ao Senhor. Aqui no Salmo 135 estamos vendo que a inclinação do povo é adoração de ídolos. Mas idolatria é o oposto do amor a Deus. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Esta é a ênfase do Antigo Testamento. O amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus é o oposto do pecado da idolatria. Abra também a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 7. Vamos ler os versos 9 a 12. Aqui diz: Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um ao seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Novamente, a ênfase que Zacarias está dando aqui no capítulo 7 é o amor ao próximo. Aqui diz: façam misericórdia, executem o juízo verdadeiro, não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, não intentem mal contra o seu irmão. Aqui a ênfase está no amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo. Estes dois grandes mandamentos, quando não obedecidos, resultam nos dois maiores pecados. Os dois grandes pecados enfatizados ao longo do Antigo Testamento são falhas no cumprimento dos dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Os dois maiores pecados, portanto, representam a ausência do amor. Em resumo, não podemos guardar os mandamentos se não amarmos a Deus e aos outros. Na primeira carta de João, capítulo 4, abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4, vamos ver o verso 20 e 21. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Porque o amor a Deus não pode ser separado do amor aos outros. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando que se você não se amar, você não vai conseguir amar os outros. Mas, queridos, o que me faz amar os outros não é o amor próprio. O que me faz amar o meu próximo é o meu amor a Deus. Quem ama a Deus, amará também o seu próximo. Mas o mundo está cheio do amor egoísta, o amor próprio. Isto não nos faz amar o nosso próximo. Nós temos que amar a Deus acima de tudo. E então vamos amar o nosso próximo. É inseparável a ligação íntima entre o amor a Deus, que resulta no amor ao próximo. Não se deixe iludir pelo ensino falso de que você tem que se amar. Queridos, nós já nascemos nos amando de forma egoísta. Jesus não nos deixou 3 grandes mandamentos, porque isto é o que Satanás tem tentado fazer, transformar os 2 grandes mandamentos em 3 grandes mandamentos. Amor a Deus, amor ao próximo e amar a si mesmo. Mas não existe esse mandamento de Jesus, ame-se a si mesmo. Nós temos que amar a Deus e amar ao nosso próximo. De que forma devemos amar ao próximo? Da forma como você se ama. Todo ser humano se ama, dá alimento para a sua carne, veste o seu corpo,
Nós deveremos nos preocupar em ajudar o nosso próximo, cuidar do nosso próximo, da mesma forma como cuidamos do nosso corpo e alimentamos o nosso corpo. É esse amor a Deus que vai resultar em amor ao próximo, fazendo-nos perder de vista o eu, o egoísmo, o colocar a mim mesmo em primeiro lugar. Vamos colocar Deus em primeiro lugar e vamos colocar o nosso próximo em segundo lugar, porque foi exatamente isso que Jesus Cristo demonstrou na sua vida. O Pai estava em primeiro lugar na vida de Jesus Cristo. E o servir, e o se dar, o se sacrificar pelos seus irmãos, veio em segundo lugar na vida de Jesus. Ele é o nosso exemplo para ser imitado, copiado, reproduzido. Que Jesus Cristo seja o seu padrão de comportamento e que, nos espelhando em Jesus Cristo, amemos a Deus acima de tudo e de todos e amemos ao nosso próximo como Jesus Cristo amou o próximo e deu a vida pelos seus irmãos. Aleluia! Na parte de terça-feira, Deus ama a justiça. As Escrituras declaram que Deus ama a justiça e odeia o mal. Salmos 33, verso 5. O Antigo e o Novo Testamento mostram que Deus revela constantemente o seu amor pelos oprimidos e sofredores, ao mesmo tempo em que expressa sua ira justa contra aqueles que causam sofrimento e opressão. Vamos ler agora o Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Lembre-se que neste Salmo 82, quando fala deuses, está se referindo aos líderes, aqueles que se colocavam como juízes do povo, aqueles que se colocavam no lugar de Deus. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Aqui está uma condenação de Deus contra os líderes da nação que se faziam como deuses, julgando o povo, mas de uma forma errada, injusta, julgando injustamente, respeitando somente a aparência das pessoas. Verso 3. Defendam o pobre, ó conselho de Deus. Defendam o pobre, o órfão. Façam justiça ao aflito e necessitado. Livrem o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. E o verso 6. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Deuses, aqui no Salmo 82, tem aplicação direta aos magistrados, aos juízes e pessoas que ocupam posições de autoridade, mas que não estavam julgando de forma justa. Segundo os estudiosos, o Salmo 82 condena os governantes responsáveis pela injustiça na sociedade, além de fazer referência ao juízo divino executado contra os poderes espirituais chamados de deuses, que estão por trás dos juízes e governantes corruptos. Trata-se de forças demoníacas. O Senhor pergunta aos governantes: até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Salmos 82, 2. Além disso, eles recebem a seguinte ordem: defendam o direito dos fracos, dos órfãos, façam justiça aos aflitos, aos desamparados, socorram os fracos, os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Salmo 82, verso 3 e 4. Nesse e em outros textos, os profetas do Antigo Testamento faziam um chamado em favor da justiça. Essa não é uma preocupação periférica das Escrituras. É um tema central na mensagem dos profetas em todo o Antigo Testamento. O Senhor especifica claramente em Miqueias capítulo 6, verso 8, quando diz: Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O que o Senhor Deus pedia e continua pedindo para você? Que andemos humildemente, que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia. Essa verdade é apresentada em toda a Bíblia. Por exemplo, Jesus disse: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. João 13, 35. Como seria a nossa igreja?
a nossa família, se Miqueias 6, verso 8 fosse praticado. Vamos não só memorizar este verso, vamos viver este princípio. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, chamados a estabelecer a justiça. Isaías não mediu palavras para condenar a injustiça que havia em Israel. Suas palavras e seu apelo por justiça devem soar alto e claro em nossos ouvidos. Diz Isaías 1:17: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Vejam a ênfase de Miqueias, a ênfase de Isaías. Esta é a ênfase do Antigo Testamento, o amor a Deus que vai resultar no amor ao próximo. Além disso, o profeta anuncia um lamento contra os que decretam leis injustas e negam a justiça aos pobres. Ele alerta: mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Isaías 10, 1-3. Da mesma forma, Jeremias proclamou a mensagem de Deus ao rei Jeoaquim, dizendo: ai daquele que edifica a casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça sem lhe pagar o salário. Por acaso seu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe corria bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. Jeremias 22, 13, 15 e 16. Esta também foi a ênfase dada por Jesus em Mateus capítulo 23. Mateus 23 e o verso 23-30. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Eles estavam esquecendo do que era mais importante, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Condutores cegos, disse Jesus, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E Jesus então os chama de serpentes, raça de víboras. Para que ninguém pense que a injustiça era uma preocupação apenas do Antigo Testamento, Mateus 23, versos 23-30 e outros textos dos evangelhos mostram que esse assunto era de extremo interesse para Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus Cristo chamou de hipócritas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Aqui no capítulo 23, ele chama os fariseus de hipócritas, raça de víboras. Se há uma coisa que Deus não tolera, é a hipocrisia. É o aparentar alguma coisa que nós não somos. Viver de aparências. Hoje o cristianismo vive muito de aparência. Mas o cristianismo prático, a religião prática, é estender a mão para os pobres, os necessitados. Esta é a religião verdadeira e pura. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, leia comigo o verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta:
visitar os órfãos novamente. A caridade, o amar ao próximo, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Hoje, meu querido irmão, querida irmã, o que significa se concentrar nos preceitos mais importantes das Escrituras? Guardar o sábado, devolver o dízimo, está correto. Mas nós não podemos esquecer o amor, a bondade, a misericórdia, a caridade, o visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Jesus Cristo nos deu o exemplo, estendendo a mão para os pobres, dedicando aos pobres a sua primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres. Por isso, os críticos do cristianismo falam que o cristianismo é a religião dos pobres. Sim, meu querido irmão, Jesus viveu de forma pobre. Ele estava cercado por multidões de pobres. Jesus Cristo veio para salvar a todos. Porém, os pobres corriam atrás de Jesus, multidões de pobres. Por isso, Jesus Cristo dedicou a eles a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, porque eles herdarão o reino dos céus. Meu querido irmão, Jesus Cristo é o seu e o meu amigo. Ele compadeceu da nossa pobreza material, mas muito mais e principalmente a nossa pobreza espiritual. Por isso ele veio nos enriquecer com a sua graça. Ele se tornou pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Aleluia! Na parte de quinta-feira, quem é o meu próximo? Esta é uma pergunta interessante. Hoje ainda está sendo feita. Quem é o seu próximo? Logo após Cristo mencionar os dois maiores mandamentos, o amor a Deus e amor ao próximo, o intérprete da lei, querendo se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Lucas 10, 29. Em resposta a isto, ele contou a parábola do bom samaritano, que hoje é bem conhecida, mas inicialmente foi uma parábola chocante. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10 e vamos ver então os versos 25 a 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Queridos, a história contada por Jesus Cristo do bom samaritano mostra de forma convincente de que o nosso próximo não importa a raça, nem a cor, nem a religião. O nosso próximo é aquele que necessita da nossa ajuda. Deus permite que pessoas cruzem o nosso caminho, passem pela nossa vida, pessoas necessitadas, pessoas desamparadas, pessoas que precisam de você, precisam do seu tempo, precisam do seu dinheiro, precisam da sua atenção. Quem é o meu próximo? É aquele que necessita da minha ajuda. Jesus Cristo é o desejado de todas as nações, especialmente daqueles que reconhecem a sua necessidade de livramento. Em contraste com Satanás, que desejava o poder e pretendia usurpar o trono de Deus, Jesus Cristo se humilhou,
Jesus Cristo se identificou com os que viviam debaixo do pecado, da injustiça e da opressão. Jesus venceu o inimigo ao se entregar em amor para estabelecer a justiça como aquele que é justo e justifica os crentes. Será que exaltamos a lei a qual Cristo engrandeceu na cruz, se não nos preocupamos com o que ele considerou os preceitos mais importantes da lei? Será que estaremos obedecendo a lei de Deus se estivermos negligenciando a caridade, as viúvas, os órfãos em suas tribulações? O Salmo 9, verso 8 e 9 diz: Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para quem? Para o oprimido, refúgio nas horas da angústia. E o Salmo 146, versos 7 a 9 acrescenta: Deus faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Que lindos exemplos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que nos movem à ação caridosa, que nos movem à benevolência. Como a palavra de Deus poderia ser mais clara em relação ao nosso dever de servir às pessoas que enfrentam dificuldades e aflições? O que você está fazendo para aliviar a carga do seu irmão? Leia comigo, Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Esse texto de Gálatas 6, verso 2, levem as cargas uns dos outros, e assim estaremos cumprindo a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos, meu querido irmão. Estabelecer a justiça é amar o próximo, dar para ele aquilo que ele necessita. Quando Jesus Cristo descer do céu com poder e glória, Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, explica que ele vai valorizar o amor ao próximo. Por quê? Porque o amor ao próximo reflete o amor que nós temos para com Deus. Estes dois grandes mandamentos estão inseparáveis. Quem ama a Deus vive para servir e ajudar o seu irmão. E essa é a ênfase que Jesus Cristo deu em Mateus capítulo 25. Abra sua Bíblia e vamos ler o verso 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão eles para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
Meu querido irmão, não precisamos de algo mais convincente do que Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, para mostrar o que Deus realmente valoriza. O amor a Deus só será legítimo, verdadeiro, se resultar no amor ao próximo, do estender a mão, do visitar os pobres, os necessitados nas suas aflições e necessidades. Jesus Cristo quer derramar o Espírito Santo sobre você e sobre mim, para que a verdadeira religião, ensinada em Tiago capítulo 1, verso 27, seja a sua religião. Que Jesus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão, e sobre mim. E que nos faça as mãos de Jesus aqui na terra. Que vivamos para servir. Descubra a felicidade de servir. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo exemplo de serviço dado por Jesus. Obrigado pelo grande mandamento do amor a Deus e do outro mandamento do amor ao próximo. Que o Espírito Santo coloque em nós estes dois grandes princípios da tua lei. Que Jesus Cristo nos ensine a viver para servir, viver servindo, descobrindo a felicidade de servir. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.